Minha mãe tem toda a autonomia na criação dos meus filhos, no desenvolvimento do caráter deles, que ela que me criou, ela que me fez essa pessoa que eu sou hoje. Ela tem toda a autonomia, toda a liberdade com os meus filhos. Hoje em dia eu trabalho por causa dela, que eu não ia deixar meus filhos com qualquer pessoa. Hoje em dia Joaquim tem 2 anos, ela ficou com Joaquim desde dos 4 meses de idade. Para eu ir trabalhar, eu sou técnica de enfermagem do plantão de 24 horas. E aí, para deixar uma criança assim, com desconhecido, um bebê. E ela me deu todo o apoio com o Joaquim. Agora o Joaquim tem 2 anos, já está na escolinha de turno integral. Mas agora tem a Aurora de 3 meses, que eu vou voltar a trabalhar e ela vai tomar conta. Eu tenho toda a confiança. E se não fosse ela, não ia poder trabalhar, não ia poder fazer as coisas que eu faço, se não fosse o apoio da minha mãe e da minha família. Eu sou grata a ela, muito mesmo, que eu sei que não é fácil, mas só peço a Deus, né, em todas as minhas orações, que continue dando força e muita saúde a ela. Diga, vovó! Mamãe! Um beijo, vovó! Tchau! Tchau! A Aurora está dormindo, vou mostrar ela para vocês. Então é isso, gente. Se não fosse o apoio da minha mãe, eu não sei o que seria da minha vida. Ela é tudo pra mim, ela me dá comida, ela ajuda a minha mãe a trabalhar, faz tudo comigo. Eu fico na casa de minha avó, minha mãe trabalha muito e desde então eu venho seguindo a educação que minha avó me passa, que foi a que ela teve. E minha avó sempre me ajudou com tudo, minha avó sempre me ajudou na escola, minha avó sempre me ajudou nas minhas vestimentas, minha avó sempre me deu aquele conselho, no caso, de vó, da maneira dela de vó. E ela sempre me passou a coisa mais importante que eu carrego comigo até hoje, o valor da mulher na sociedade. Como as mulheres são hoje, como as mulheres foram na época dela. E ela sempre fala. E a coisa que mais me chama a atenção em minha avó é a maneira que ela se retrata sobre mim, sobre os netos que foram criados com ela, que não foi só eu. E é isso, minha avó sempre me ajudou muito e eu sempre gostei de ficar na casa de minha avó, porque lá eu era bem tratada, lá nunca houve diferença entre minha mãe concordar com uma coisa e minha avó não concordar. Elas sempre entraram em acordo com tudo em relação à minha criação. Sobre a influência dos meus avós na minha educação. Bom, falar de meus avós, meu avô e minha avó, na minha educação é como falar sobre minha vida, né? Porque eles fazem parte desde o inicinho até agora. Bom, por conta de eu não ter um pai presente na minha vida, no meu cotidiano, na minha história, eu tenho meu avô. Que meu avô é como se fosse um pai. É aquele que puxa, aquele que ensina, aquele que mostra o caminho certo. E eu também tenho minha avó, que tá lá para fazer aquele mimo todo, todo aquele carinho que vó dá, todo aquele chamego, todo aquele contraditório de mãe sim, vó não, mãe vá, mãe não, vó vá. Bom, assim é minha avó. Não é que você tem que ser a primeira da classe, se for melhor para mim, certo? O meu sonho, e Deus vai permitir isso, você vai chegar à faculdade. Qualquer área, a área que você escolher, né? Eu quero que você seja médica? Não. Você não quer ser médica. Você quer ser uma enfermeira. Você quer ser uma professora de ensinos altos. Você quer ser uma psiquiatra. O que você quiser ser, você acha, não, eu quero estudar isso aqui. Se o seu avô estiver aqui, você vai ter isso, viu? Eu moro com minha avó, que tem o papel de mãe na minha vida. E eu fico bastante na casa da minha bisa, que faz o papel da minha avó, que minha mãe faz o papel da minha mãe, minha avó faz o papel, e minha bisa faz o papel da minha avó. Minha bisa, ela faz bem o papel de vó, porque minha mãe fala não faça, minha avó fala faça. Minha mãe manda pra casa, minha avó fala fica, e meu avô
também. Meu avô não gosta muito que a gente vá pra casa, né? Porque fato de ficar sozinha, porque minha mãe faz faculdade. Aí, teve uma vez, né? Vou contar a história aqui pra vocês. Teve uma vez, né? Foi até esse ano, né? Que eu fui comprar um lanche. Só que minha mãe falou não. E minha avó falou sim. As duas ficaram discutindo. É porque eu chamo minha avó de mãe. É porque eu sempre fui criada com minha avó. Desde bebezinha eu fui criada com minha avó. Minha avó me pegou na mão da minha mãe e porque minha mãe ela me tem um pouco de vício com meu pai. Mas tudo bem. Minha avó, eu sempre fui criada desde pequena, muito bebezinha assim, com minha avó e meu pai. Eu trato minha avó como mãe, porque eu acho que ela foi uma pessoa ela é e foi uma pessoa muito importante na minha vida. Minha mãe me ajuda na escola, roupa, sapato, tudo que eu precisar, minha mãe tá aí pra mim. Então eu trato ela como mãe. Gosto muito de minha mãe, de verdade, gosto. Mas eu gosto muito mais dela. E assim, vou falar sobre meu avô agora. Meu avô, ele contraria meu pai, do mesmo jeito que minha avó contraria minha mãe. Por quê? Porque meu pai, ele acha que eu tenho que ser, né, no regime militar. Meu avô não, meu avô ele é mais liberal, minha avó também. Aí que meu pai é tudo não, mas meu avô já pode, talvez, não sei, vou pensar. Meu pai não, ele nem espera eu ficar falar, mas ele fala não. E meus avós têm muita influência na minha vida. Minha avó e meu avô também me ajudam muito. Minha avó e meu avô, porque eu precisar, eles estão aqui. Vou comentar um pouquinho como foi a criança dos meus avós de lá. Minha avó sempre me deu tudo, nunca me rolava uma briga entre eles, porque a criação de lá, meu avô tem uma criação que era muito, como posso explicar, muito estrita, né? Aí sempre rolava briga entre eles, porque minha avó me defendia, como me defendia minha avó daqui. Eles tomavam, minha avó tomava o rol de mãe, né? Sempre me deu tudo o que eu precisava, o que eu queria. Aí eu aprendi muito com ela e com meu avô também, porque não é tudo assim, tudo livre, né? Tem que ter um respeito, não dentro de casa, também fora de casa. Por isso que eu acho que eu puxei muito isso de respeito, não lembro muito. Então agora, quando eu vim aqui em Salvador, eu preferi aprender bastante dos meus avós aqui, desfrutar, achar que tenho eles aqui, desfrutar e aprender como é a criança daqui, que é muito diferente, muito diferente, aqui, tanto como a comida, a religião e respeito também. Eles me ensinaram, aqui tem a benção, né? Que fala benção meu avô. Lá não existe isso, não tem esse negócio, né? Tem bom dia e boa noite, né? Mas eu gostei muito disso aí também, da benção, né? Porque é respeito. Então eu quero aprender o máximo para ensinar a meus filhos o dia de manhã. Hoje eu tenho muito a falar sobre a minha avó, porque a minha avó ela contribuiu na educação da minha vida. A minha mãe trabalhava e a minha avó, ela quem administrava a casa da gente na falta da minha mãe. E hoje, graças a Deus, o que eu conheço de valores e educação, eu atribuo à minha avó. A gente sente falta dela mesmo com a perda, mas a gente atribui, tanto eu quanto as minhas irmãs, os valores que a gente tem. A gente hoje ajuda o próximo, a gente sabe o que é respeitar um idoso. A maioria dos idosos a gente chama de tio, de avô, porque ela ensinou isso a gente. Então os valores que a gente tem, como pessoa, como ser humano, a gente atribui tudo à minha avó, que foi uma grande mulher. Eu sou Marcos Vinícius Marcelino Santos. Fui criado pelos meus avós, então para mim isso foi um privilégio. Eu fui criado tanto pelos meus avós maternos quanto meus avós paternos. A parte de infantil, né, fui criado pelos meus
meus avós de Mussurunga, que é da parte do meu pai, e que eles focavam muito, né, nessa parte familiar, né, nessa parte do dividir, né, da parte da alimentação, né? Tocava-se na parte educacional, mas essa parte do dividir, do respeitar o espaço do outro, dos meus primos que vivíamos, sempre essa importância do homem, da mulher, da divisão das atividades dentro de casa. Então aprendi muito isso com minha avó. Meu avô falava o necessário, por ele ser bombeiro, né, da Polícia Militar na época. Então ele era muito, na ideia da hierarquia da disciplina, né? Então ele era muito objetivo nos comentários dele. Então eu aprendi bastante a ser objetivo nos meus comentários, aproveitava. Já aqui em Piripiri, né, com meus avós maternos, aqui não é tão diferente de lá dos meus avós paternos, aqui também o foco é a educação. Então, pelas minhas tias serem, boa parte delas professoras, então aqui em casa, né, com meu avô, esse é o da diversão, né? Ele é muito mais, ele é justo, comunicativo, além da conta, não? Então é um pouquinho, né? Eu consegui, graças a Deus eu tive essa oportunidade de pegar um pouquinho de cada um. O meu avô de Mussurunga, que é meu avô Fernando Daltro, toca instrumento de sopro. Então ele era da banda de música do bombeiro. E já meu avô aqui de Piripiri, seu Pelé, que também era funcionário da Petrobras, gosta de cantar, gosta de conversar. E essa experiência, eu consegui unir um pouquinho de cada um. Um instrumentista e o outro gosta de cantar. E hoje eu canto e toco. Então eu toco zabumba e canto no trio nordestino, que é o Trio Bigodon, que é eu, minha esposa e meu cunhado. Então hoje, na área educacional, meu avô me ajudou bastante, né? Também aqui na parte da disciplina, ele sempre focou e nos cobrou a parte de estudar, né? Estudar bastante, né? Porque ele não teve tanta base assim, mas nos ofereceu essa base para que pudéssemos alçar voos, né, maiores, mais longos e ser bons profissionais, ser um cidadão de bem. E hoje eu me sinto bem, consigo chegar e consigo sair de qualquer lugar. Hoje eu sou policial militar, com muito orgulho. Eu não mudo, eu tento ser Marcos Vinícius Marcelino Santos em qualquer lugar e em qualquer atividade. Então eu consigo chegar e consigo sair. Isso eu levo comigo, porque tanto meu avô Fernando quanto meu avô seu Pelé, o José Marcelino, contribuíram bastante para a minha educação. E eu consigo respeitar as pessoas e dar exemplo onde quer que eu vá. E eu não poderia esquecer, né, da minha avó, Doni, que essa também contribuiu bastante na parte religiosa. Ela era aquela pessoa que nos orientava no caminho do bem. Não que a minha outra avó não cobrasse essa parte, mas essa parte religiosa, de ir ao culto, de sentar, de conversar, de falar comigo mesmo, né? Dessa parte de conversar, super carinhosa. Então, mas também apertava, né? Quando necessário. Tomei umas palmadas também, porque também não era mole. Então, nada de um castigo, né? Tomei uns tapinhas, mas valeram a pena, viu? Porque hoje eu sou uma pessoa muito melhor por causa dessa disciplina, desse carinho, dessa cobrança, porque eu sempre soube que a minha avó quer e sempre quis o meu melhor. Então também só tenho a agradecer aos meus avós, né, porque me ajudaram e me ajudam bastante até hoje. Obrigado. Minha avó, ela deixa um legado, tipo, na família, em todos os netos, que é sobre não desistir. Sempre que a gente pensa em fazer algo relacionado a estudos, principalmente, e que a gente pensa em desistir, minha avó sempre fala pra gente não desistir, porque ela tem uma história de vida muito incrível. Ela sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, sempre trabalhou a vida dela toda e até hoje trabalha. E é algo que ela deixou pra gente, foi um legado que ela deixou pra gente. Então ela me inspira muito em relação sobre não desistir de nada, que isso seja importante pra gente. Bem. E eu quero dar um presente a ela. Qual é o presente que você vai dar à sua avó? Eu?
Você já é um presente pra ela, é? Ah, tá bom.